A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 5, do versículo 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Como falamos ontem, nós estamos vivendo a 10ª semana do tempo comum e vamos ouvir durante os dias da semana o Evangelho de São Mateus. Iniciamos ontem com aquela introdução do grande sermão da montanha, que se chama as Bem-aventuranças. E hoje Jesus dá continuidade. A gente se lembra que ele subiu ao monte. Quando a gente dirige essa palavra, essa indicação do monte, a gente sabe que ele está falando como Deus, porque o monte é lugar da revelação divina. Esse é um detalhe que é muito importante a gente ter em mente. Quando Moisés subiu ao monte, foi Deus que entregou as tábuas da lei. Elias também subiu ao monte Horebe e fez jejum, ficou 40 dias para depois ser o profeta dos profetas. Jesus também subiu ao monte da transfiguração, ao monte Tabor, e lá Deus se revelou como é a glória. Então vejamos que é importantíssimo nós estarmos conscientes disto. E Jesus sentou-se, aqui diz que ele sentou-se. Ora, na época de Jesus, quem fala, quem ensina sentado é o mestre. Nós, discípulos, ficamos sentados, ficamos ouvindo, não é? Escutando o mestre que fala da cátedra, sentado. Portanto, agora Jesus vai começar dizendo como é que deve ser o seguidor dele. Jesus vai dar para nós a identidade do discípulo. E para isto, ele usou, não é, duas imagens bem básicas e necessárias da vida humana. Jesus disse: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, não percamos de vista esses dois elementos. O tema da luz é muito conhecido no mundo bíblico, não é? A Bíblia, desde o início, por exemplo, quando você toma Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro livro que está na Bíblia, o que é que você vê como primeiro acontecimento? Faça-se a luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Porque vivíamos num caos, como se fosse uma confusão, uma escuridão. Ninguém percebia nada. Essa imagem também é muito forte e a gente pode trazer para os nossos dias. Se nós estamos vivendo hoje uma situação conflitiva, né, desgastosa, discriminatória, injusta, isso é um caos social. E precisamos de luz para
conduzir as ações em busca do bem, das bem-aventuranças. Então Jesus já preparou, não é, o seu discipulado, e a nós também. Nós somos luz. É um tema bastante conhecido na Bíblia. E o sal também não é menos conhecido. Se nós abrirmos, por exemplo, a Sagrada Escritura no livro dos Números, quando Deus fala a Arão, ele diz assim: eu mesmo estou lhe entregando a total responsabilidade sobre as oferendas feitas a mim. Tudo que foi consagrado pelos filhos de Israel, eu entrego a você, que é o ungido, e a seus filhos. É uma lei para sempre. Eu estou dando a você e a seus filhos e filhas todas as oferendas sagradas. É um estatuto eterno. É uma aliança eterna de sal diante de Javé, para você e seus descendentes. Então, que coisa interessante. No Antigo Testamento, nós já encontramos aqui, no livro dos Números, na lei de Deus, uma aliança do sal, para mostrar como é importante o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Assim como Deus falou para Arão e os seus filhos no Antigo Testamento, Jesus agora está falando para quem vai segui-lo. Então, vocês são sal. Aí o que é que diz o livro do Eclesiástico? Diz assim: desde o princípio, as coisas boas foram criadas para os bons, assim como os males foram criados para os pecadores. Para a vida humana, são coisas de primeira necessidade: água, fogo, ferro, sal, farinha de trigo, leite, mel, suco de uva, óleo e roupa. Interessantíssimo esses elementos básicos para a vida humana, e o sal é um deles, né? É tanto que o cristão, que é sal da terra, ele não é nem para salgar, nem para ficar insosso, porque Jesus disse que se ficar insosso, vai ser jogado fora e pisado pelos homens, e não serve para mais nada. Então nós temos que dar o sabor na vida humana, e por isso que nós somos sal. A lei afirma que ele é esse símbolo, é uma sabedoria, e o discípulo do reino é simbolicamente esfregado no sal em seu nascimento. Por isso que tem aqui, a gente encontra na Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, a história simbólica de Jerusalém, dizendo assim: a palavra de Javé veio a mim nestes termos: filho do homem, faça Jerusalém tomar consciência de suas abominações. Diga-lhe: assim diz o Senhor Javé a Jerusalém: por sua origem e nascimento, você é da terra de Canaã. Seu pai era amorreu e sua mãe era heteia. Quando você nasceu, quando veio a este mundo, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram em água para ser purificada, nem esfregaram o seu corpo com sal, nem a enfaixaram. Mais uma vez, o elemento sal entrando aqui no caso dessa simbologia que o sal, e simbolicamente esfregado no nascimento do discípulo do reino de Deus. Quando nós não cumprimos, é como se nós não tivéssemos sido esfregados no sal. Por isso, queria deixar aqui para a nossa reflexão esses dois elementos básicos que devem estar sempre à nossa frente, como um alerta se nós estamos de fato seguindo o Sermão da Montanha. E agora, como hoje é dia de Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, conforme você queira chamar, vamos rezar a oração desse santo protetor. Foi um grande missionário,
pregador exemplar e muito preocupado com a exploração social dos pobres e indefesos. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 5, do versículo 3 a 16. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.